dia e muito boa tarde, muito boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo aqui na plataforma do YouTube. Então, eu quero te desejar umas boas-vindas para vocês e desejar para vocês graça e paz. Por quê? Hoje é quarta-feira, hoje é dia 16 de novembro de 2022. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, me chamo Marcelo Araújo. Muito prazer e sejam bem-vindos. Vem comigo maratonar as escrituras sagradas. Vamos maratonar? Então, hashtag YouTube monetiza o nosso canal. E a Bíblia que estou usando é essa daqui, tá bom? Bíblia de Estudo Plenitude. Então vamos lá, galera. Graças a Deus, um dia abençoado por Deus. Antes de levantar da cama, você agradeceu a Deus, né? Então, graças a Deus, agradecer a Deus pelo dia, né? Por ter acordado, por ter levantado. Pediu para Deus guardar a tua família, a tua casa. Pediu para Deus guardar a tua saída, a tua entrada, a tua ida e tua volta, em paz e segurança. Pediu? Então, graças a Deus. Então, graça e paz para vocês todos que estão aí ligados aqui comigo, aqui em todos os vídeos comigo, acompanhando aqui as escrituras sagradas, maratonando junto comigo, graças a Deus. Então vamos lá. Eu vou estar lendo do capítulo Gênesis capítulo 41, do versículo 1, ó. Gênesis 41, do capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 57. É grande, hein? Vamos lá? O título diz assim: José interpreta os sonhos de Faraó. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou com o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim, o padeiro Mó, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhes interpretamos, e também interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito a mim, me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou-se as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que o meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado.
E eis que outras 7 vacas subiam após estas muitas feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer. Notificou a Faraó, as 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a mudança na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssimo. E o sonho foi duplicado 2 vezes. E Faraó é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos da fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Título: Faraó põe José como governador do Egito. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paraneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potifar, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura e a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade.
Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, o sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E o Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 42. Do versículo 1 ao versículo, vamos lá, ao versículo 38. Diz assim o título: Os irmãos de José descem ao Egito. Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. E a Benjamim, veja bem, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que ele não suceda, porventura, algum desastre. Vocês lembram do desastre, o que fizeram com José? Mas tudo estava no controle das mãos de Deus. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram, inclinaram-se ante ele, com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra? E eles lhe disseram: Não, Senhor. Não, Senhor meu. Mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes vieste para ver a nudez da terra? E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhe disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto serei provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai-o dentre vós, que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas. Se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E põe juntos em guarda 3 dias. E ao 3º dia disse-lhe José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vós irmão, de vossos irmãos, preso na casa de vossa prisão. E vós ide
levai trigo para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão, o mais novo. E serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não te dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. O título: Os irmãos de José voltam do Egito. Os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco. Eles disseram, e dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles um saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro. Olha aqui, mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração. E pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: varão, o Senhor da terra falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filho de nosso pai. Um não está mais no nosso meio, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E traz-me o vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tende-me desse filhado, José já não existe, e Simeão não está aqui. E agora, levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus dois filhos, e se te não tornar a trazer, dai-me minha mão, e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá, meu filho, convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Glória a Deus. Gênesis capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 34. Título: Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: tornai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, e desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão?
E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos, e conforme a mesma palavra, podíamos nós saber que diria: trazei o vosso irmão. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo. Levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererei. Se eu não te trouxer, pai, e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiros dobrados, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse eu. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso nos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim e eu, se for desfilhado ficarei. Glória a Deus. Título: Os irmãos de José jantam com ele. Os irmãos de José jantam com ele. E os varões tomaram aquele presente e tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos. E a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva esses varões à casa e mata rezes e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera. E o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por ser servos e os nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-los em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro aos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. E o vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora assim mesmo. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porquanto tinha ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão. Inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem, ainda vive. E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se, e disse: pão de pão.
E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-se-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam, se regalaram com ele. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 44. Do versos 1 ao versos 34. Título: A astúcia de José para deter seus irmãos. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirás: Por que pagaste mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor? Em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras que José o mandou falar. E eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos vossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem foi achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vos sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo do saco de Benjamim. Então rasgaram-se suas vestes, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: Que é isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Título: A humildade súplica de Judá. A humildade súplica de Judá. Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? E falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O varão em culpa, em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém, vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, peço-te do teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o faraó. Meu senhor perguntou a seu servo, dizendo: Tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Traz para mim, e eu porém
e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, contando-lhes as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão. Se este nosso irmão menor não estiver conosco, então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim. E eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirares a este da minha face, ele aconteceu algum desastre, fareis descer as minhas cãs com a dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, e acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Glória a Deus. Gênesis, capítulo 45. Do versos 1 ao versos 28. Título: José dá-se a conhecer a seus irmãos. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cego. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen. Estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala, e fazer saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer
descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Título: Faraó ouve falar dos irmãos de José. Faraó ouve falar dos irmãos de José. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a José: dizei a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. E todos lhe deu a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhes anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: basta, ainda vive meu Senhor, meu Deus, obrigado, porque ainda vive o meu filho José, e eu irei e o verei antes que eu morra. Glória a Deus. Aleluias, glória ao Senhor Jesus, graças a Deus. Que palavra emocionante. Eita, glória a Deus. Falei para vocês que a história eu amo a história, eu amo o livro de Gênesis, porque conta o início de todas as coisas, a criação de Deus, de tudo que Deus criou e fez. A história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora de José. É lindo demais. Galera, espero que vocês tenham gostado. É emocionante o reencontro de novo dos irmãos de José. Tremendo aquilo que os irmãos de José fez com ele, mas foi tudo permissão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, entenda, galera, entenda. Tudo é permissão de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Os pensamentos de Deus, os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos, são os melhores. Se tiver algum caminho mal dentro de você, alguns planos, projetos que não é do coração de Deus, peça para Deus destruir, que Deus vai destruir de dentro de você e vai colocar os sonhos, projetos, planos do coração dele dentro de você. Confie em Deus. Assim, esse reencontro dos irmãos. E agora, no próximo vídeo, eu vou contar o reencontro do pai de Jacó com o filho José. A emoção, né, tomou conta naquele palácio lá no Egito. Eita! Espero você no próximo capítulo, no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou contar para vocês como que foi o encontro. Assim como a emoção dos irmãos quando retornou a Canaã, contando para o pai, para Jacó, a emoção, a alegria, ele não via a hora de reencontrar o filho dele, que ele achava que estava morto. Só que
estava vivo. Porque as promessas do Senhor, as promessas de Deus na minha e na sua vida não morrerá. Glória a Deus. Enquanto Deus não realizar, não morrerá. Amém? Vou dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo estejam com nós, não só hoje, mas sim, todo sempre, todos os dias da nossa vida. E que a gente venhamos a selar com amém, 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 e dizer, ora vem Senhor Jesus, olhar para o céu e dizer, ora vem Senhor Jesus. Porque o amém, estamos confirmando com Deus, para com os anjos, assim seja feito a tua vontade, ó Senhor Jesus, ó meu Deus, Pai Celestial. Deus abençoe, graça e paz. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo, que seja de grande valia a leitura das Escrituras da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Espero vocês no próximo vídeo para a gente se emocionar e ver a emoção de Jacó quando encontrou seu filho José do Egito. Vai ser linda essa história. A história é linda. Faz muito tempo que eu cheguei a ler 3 vezes a Bíblia Sagrada ou 2 vezes, mas só que faz tempo, não quando eu me converti, há muito tempo, há 2002, se eu não me engano, mas é por aí. E a gente esquece, né? E relembrar é viver a emoção de tudo de novo, a glória de Deus, as virtudes de Deus sobre nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo, conto com vocês, tá ok? Então, Deus abençoe, tenha uma quarta-feira abençoada, graça e paz para vocês. Ó, Deus abençoe toda a tua família, toda a tua casa, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, tchau! Tchau, tchau, graça e paz.